Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Adoramos, bendizemos e engrandecemos o nome do nosso Deus, que nos concede o privilégio de estarmos juntos mais este dia. Nós adoramos ao Senhor por ter a sua companhia aqui conosco. Já passamos de 340 e tantos dias. Vamos chegar a 350, estamos pertinho de terminar a nossa jornada de leitura da Bíblia este ano. Nós bendizemos o nome do Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. E hoje vamos estar dando início a mais uma das epístolas ou cartas do Novo Testamento. E esta carta tem uma particularidade, não é mencionado o seu autor. Então, nós sabemos que um servo do Senhor foi usado, inspirado pelo Espírito Santo, mas não teve a sua identidade revelada, mas está aqui para a glória de Deus, esta carta inspirada para vivificar os irmãos hebreus, os irmãos que são diretamente descendentes do povo judeu. E como nós fazemos de costume, nós lemos uma introdução para termos uma noção do conteúdo da carta. Então vamos estar lendo aqui este resumo para a nossa compreensão, e hoje, por ser um dia de semana, vamos estar lendo 3 capítulos. E você que está chegando agora, você é bem-vindo, louvado seja o Senhor por sua vida. Se você veio parar aqui, com certeza o Espírito Santo te encaminhou. E não fique pensando que você não pode iniciar a leitura da Bíblia. Você pode, porque se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo e atentar para a sua voz, não endureça o seu coração e comece hoje a trilhar essa jornada maravilhosa, essa jornada cristã, e a jornada se alimentando da palavra de Deus diariamente. Vamos então à nossa leitura de hoje, a nossa introdução à carta aos Hebreus. Este livro foi escrito para cristãos que eram judeus de nascença, e por isso é chamada Carta aos Hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e corriam o perigo de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. O livro parece mais um discurso ou um sermão do que uma carta. O autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Só no fim do livro é que aparecem umas poucas referências a pessoas. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. O autor deste livro procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e a Josué. Ele é o eterno grande sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. É por meio dele que Deus faz uma nova e perfeita aliança com o seu povo, e é por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. No capítulo 11 desta carta, o autor fala dos heróis da fé, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na sua fé em Deus, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam os exemplos deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, saudação e bênçãos. Amém, meus irmãos. Então vamos estar agora dando início ao texto sagrado desta linda carta
direcionada aos Hebreus. Capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: "Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai." E também não disse a respeito de nenhum anjo: "Eu serei o pai dele e ele será o meu filho." Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, ele disse: "Que todos os anjos de Deus o adorem." A respeito dos anjos, Deus disse: "Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo." Mas a respeito do filho, ele diz: "O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros." E as Escrituras também dizem: "Tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo e a tua vida não tem fim." Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: "Sente-se ao meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés." Então, o que os anjos são? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Aleluia! Capítulo 2. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberão o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando,
Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos, e tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Aleluia! Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles, e fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Aleluia, que maravilha! Oh, meus irmãos, capítulo 3. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel ao seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho,
que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje que se falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Oh, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa agenda de leitura. Nós louvamos a Deus por esse momento em que estamos vendo que o nosso irmão que foi usado por Deus para escrever esta carta está lembrando a história do povo hebreu, está lembrando que pela falta de fé eles caíram no deserto e eles não puderam participar da terra prometida porque faltaram-lhe fé. E nós vemos que ele anuncia que é Jesus como cumprimento de toda a palavra de Deus. O cumprimento, ele viria a ser a revelação do próprio Deus que se tornou como nós para estar no meio do seu povo e para estar tomando a forma humana para ser como nós, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitações, para por meio dele termos a sua graça e podermos vencer. Ele que foi tentado e sofreu, entende cada um de nós, entende as nossas fraquezas. Ele que foi rebaixado um pouco menor que os anjos, para poder estar se igualando a nós nesta natureza humana, mas o Deus verdadeiro, 100% Deus e 100% homem, conhecendo todas as fraquezas e limitações que temos nesta carne, o nosso Deus
é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele que pregou a salvação, dizendo que vinde a mim todos vós que estáis cansados, e quem vem a Ele, vem ao Pai, aleluia. E hoje Ele continua oferecendo esta salvação a você, hoje na pessoa do Espírito Santo, porque Ele está sentado à destra de Deus, Pai na glória. E o Espírito Santo hoje está a trabalhar em nossos corações, e o Espírito Santo está a testificar suas palavras. E aqui o autor aos Hebreus diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, não endureça seu coração, entregue sua vida a Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, peça a Ele para fazer morada no seu coração, entregue completamente a sua vida nas mãos dEle, e você verá que coisa gloriosa, que nova vida Ele tem preparado para você. Aleluia! Glórias a Deus por este momento precioso de sabermos que temos um Deus que se importa conosco, mesmo que tenhamos lido aqui como é mencionado que era o ser humano para que o Senhor se lembre dele. Oh, meus irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que se preocupa com você, que está perto de você, está a te oferecer salvação, está a te oferecer vida. Importa apenas que você não endureça o seu coração ao ouvir a sua voz, e aceite-o como o único e verdadeiro e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, receba a salvação que Ele te dá de graça. Ele pagou o alto preço para você, mas te dá de graça toda a vida dele Ele te deu, para que você tenha vida assim como eu, a partir do momento que eu aceitei, tenho a vida dada por meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, e que esta salvação alcance a todos aqueles que ouvirem esta palavra viva, verdadeira, eficaz, digna de toda aceitação, a palavra de Deus. Aleluia! Graças a Deus pelos nossos momentos de leitura e meditação da palavra do Senhor. Que o Senhor nos faça crescer em conhecimento e graça, e sejamos todos abençoados no nome santo de Jesus. E não esqueça, meus irmãos, estamos continuando na nossa jornada, nossa carreira preparada para nós este ano, este projeto maravilhoso. Se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário. Estamos caminhando, já chegamos à metade de mais um mês, o nosso último mês do ano. Aleluia! Graças a Deus por todas as coisas. Podemos dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia! Eu desejo a paz do Senhor para todos. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.